Graças a Deus. Que o Espírito do Deus Altíssimo seja com você agora, minha amiga, meu amigo ouvinte. Receba o livramento, receba a paz, receba a força para vencer as suas batalhas, dia após dia após dia. Em o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, receba o livramento agora. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, no Salmo 37, o rei Davi começa dizendo assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Quer dizer, minha amiga e meu amigo, quando Deus nos orienta, quando o Espírito Santo fala, não te indignes por causa dos malfeitores, eu estava lembrando da minha própria pessoa. Há algum tempo atrás, eu vinha trazendo a revolta, a indignação por conta das mazelas, dos maus políticos do nosso país. Como a gente fica revoltado de ver tantas injustiças. Os governos premiam os ladrões e punem o pobre, o povo, pelos quais eles estão lá no poder. Ora, isso é realmente de tamanha indignação que o meu coração estava ficando cinzento de tanta revolta, de tanta indignação, de tanta ira. Então eu abri neste Salmo 37 e o Espírito Santo falou claramente para mim: não te indignes por causa dos malfeitores. Não te indignes, porque essa era a minha situação, eu pessoalmente. Porém, eu fiquei imaginando, pensando, meu Deus, por que eu não posso ficar indignado com essa situação, revoltado com essa situação de calamidade social, de miséria, de injustiça para com o teu povo? Então o Espírito Santo me esclareceu: você não deve ficar indignado com os malfeitores, pelo que os malfeitores fazem, dentre os quais os maus políticos, porque quanto mais indignação você tiver por causa deles, mais você estará se inclinando para o mal, mais você estará se envolvendo com o mal, se mesclando com o mal. E aí, eu estendendo mais, dando asa à imaginação, me veio os obreiros que um dia caíram em tentação. Como é que um obreiro, uma obreira, um ex-pastor, uma pessoa que era pastora, que era bispo,
que era fiel a Deus, como é que eles começaram a cair? Começaram a cair quando deram ouvidos à voz daqueles que faziam injustiça. Começaram a olhar com maus olhos os injustos. Começaram a olhar com indignação para aqueles que faziam as coisas erradas. E por conta disso, deixaram-se levar por esse espírito de agonia, de indignação, de revolta, e acabaram também caindo na tentação. Porque diziam para si, sabe de uma coisa? Não há justiça. Deus não está vendo isso. Ele não está vendo? Então eu vou sair fora, eu vou fazer a mesma coisa. E essas pessoas acabam dando ouvidos à voz do diabo, à voz do mal, à voz da indignação por causa dos outros, por causa dos malfeitores, não por causa da própria situação. Por exemplo, você ficar indignado com a sua própria situação, você não está indignado contra alguém, você não se envolve contra uma ira ou um rancor contra alguma pessoa. Não, você está revoltado contra a sua situação. Aí é outra coisa. Você pode ficar indignado contra a sua situação, se revoltar contra a sua situação e lutar contra ela. Usar o poder da fé para vencê-la. Mas não faça isso em função ou por causa dos malfeitores. Não olhe para os malfeitores e comece a ficar indignado, revoltado, porque os malfeitores estão sendo usados pelo mal para atingir aqueles que são do bem. Então você não pode ficar de forma alguma com raiva, com ira, indignação contra outras pessoas, mas contra a situação que você está vivendo. É outra coisa. É outra coisa. Eu repito, uma coisa é a gente ficar indignado com os outros. Outra coisa é ficar indignado contra a nossa situação de calamidade. São duas coisas diferentes. A Igreja Universal do Reino de Deus ensina e leva as pessoas a se indignar, a se revoltar contra a sua situação de desespero, de caos, de miséria, de doença, enfermidade, família destruída, filhos nas drogas, enfim, isso está certo. Ela fica indignada contra aquela situação, aquele problema que ela está enfrentando, aquela enfermidade. Agora, se ela fica indignada por causa dos malfeitores, então é certo que elas vão acabar mal. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos colocar as barbas de molho. Vamos cuidar da nossa alma, da nossa fé, para que ela se mantenha pura, porque a nossa vida depende da nossa fé. A nossa vida depende do nosso relacionamento com Deus. E se a gente tem algum sentimento mal contra alguém, então esse sentimento mal contra alguém vai interromper aquela comunhão com Deus. Isso não é bom. Então nós temos que cuidar para avaliar, pesar o que nós devemos nos revoltar e não contra quem quer que seja. Por isso você que está me ouvindo nesse momento, que é uma obreira, que era uma obreira, que era um obreiro, que era um pastor, que era um bispo, que era uma esposa. Quando você caiu por causa disso. Inclusive, nós temos o bispo Antônio aqui no estúdio conosco e ele pode falar melhor
desse assunto porque ele tem atendido pessoalmente os obreiros que caíram, né, Antônio? Inclusive, essas pessoas deixam a mágoa entrar nela, os maus olhos, são dominadas por pensamentos negativos, a ponto de perder o temor, de perder o respeito. Então ela acaba sendo conduzida a cometer a mesma coisa que aquele malfeitor, né, vem cometendo, e ela acaba se destruindo. Pois é. Então nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que voltaram, se arrependeram e foram recebidas com honra, com dignidade, sem qualquer cobrança da parte da igreja, dos pastores, dos obreiros, quem quer que seja. Elas vieram, as portas estavam abertas e elas passaram pelo tapete vermelho, o tapete de honra, o tapete que lava. Vermelho é a cor do sangue do Senhor Jesus, que foi lavado, que lavou, que lava os nossos pecados. Então essas pessoas tiveram as suas vidas resgatadas. Vamos ouvir a primeira. Qual é o seu nome? Nayara. Ô Nayara, você há quanto tempo estava na igreja? Eu estava há 16 anos. Há 16 anos. E o que você fazia na igreja? Eu era evangelista. Você era uma evangelista? Isso. E quanto tempo você ficou afastada? Fiquei 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Quais são os pensamentos de uma pessoa quando ela se afasta? Que não tem mais jeito, que ninguém vai te aceitar, que Deus não ia mais me aceitar. Tanto é que eu orava, não achava que Deus não ia responder minha oração. E esses pensamentos levaram você para qual destino? Eu tentei me matar, tentei matar meu filho de 1 ano. Uma pergunta, você tentou se matar como? Já tomei remédio, já tomei bastante remédio. Eu usei muita droga, eu quase tive uma overdose, que eu passei muito mal. Eu comecei a fumar, comecei a beber, deixava meu filho largado, me envolvi totalmente no mundo. E você falou que tentou dar cabo da vida do seu filho. Como que foi isso? Uma vez eu estava dando banho nele e segurei ele embaixo do chuveiro, até ele engasgar. E uma hora eu entrei em mim e parei e tirei. Mas eu tentei fazer isso com ele, já tentei sufocar ele. É mesmo? É. Quais são, na verdade, os conflitos de um afastado? Sabe, que a pessoa ela fica a cabeça, né? E ela pensa assim, eu quero voltar. Aí tudo parece que piora, porque você acha que não consegue, que não tem jeito, que não vai conseguir, nunca vai se libertar, nunca vai sair daquela situação, você só quer a morte. E como que você tomou conhecimento da corrente do resgate, participou, como é que foi? Teve um dia que eu estava muito deprimida, eu recebi um convite para participar da reunião do resgate no Brás. Aí eu vim, no começo eu não queria, mas dali eu comecei a acreditar que Deus realmente me queria de volta. E após você ter participado da corrente do resgate, da reunião, como que você está agora? Agora eu estou muito melhor. Em 16 anos, eu não acreditava na minha libertação, eu não acreditava que eu podia ter o Espírito de Deus. Hoje eu já acredito, por tudo que eu passei e hoje eu tenho essa oportunidade, hoje eu acredito na transformação da minha vida. Vai continuar na corrente do resgate? Com certeza. Ok, então. Deus te abençoe, continue essa fé. Então, um forte abraço. Muito obrigada. Vamos a outro testemunho para que as pessoas saibam que aqueles questionamentos, aquelas dúvidas não têm razão de ser, porque essas pessoas, tanto aquelas que ontem deram testemunho, como essa moça, a Tainara, deu testemunho que achava que não ia ser bem recebida e tal, e era justamente o oposto, porque o diabo que fala da mentira, do engano, ele trabalha com o engano, com a mentira e tal. Essa é a realidade. Vamos ouvir mais testemunhos. Qual é o seu nome? Meu nome é Eliane. Eliana, você participava de algum grupo na igreja? Como que era a tua situação? Participava do FJU. Quantos anos você ficou
no FJU? Fiquei 4 anos. E para quem não sabe, a FJU é a Força dos Jovens Universal, né? Sim, senhor. 4 anos. Isso. Você ficou afastado. 3 anos afastadas, eu tinha 4 anos de igreja. Ah, ok. Quando você se afastou, quais foram os pensamentos que começaram a alimentar na sua cabeça, no seu ser, na sua vida, no dia a dia? Era um pensamento de mágoa, um pensamento de ódio, um pensamento de vergonha mesmo, de humilhação. Até sentia saudade das reuniões, das buscas ao Espírito Santo, mas não tinha aquela força para voltar. Você falou de mágoa, você ficou com mágoa de quem? Eu tinha mágoa de uma obreira, ela cuidava de mim, mas pelo fato de eu não estar tão bem assim, eu acabei pegando mágoa dela e me afastei mais por conta dessa mágoa. E esta mágoa levou você para onde? Pro fundo do poço, bispo, porque eu comecei a beber, sair pra balada. Quando eu me vi, na verdade, eu já estava lá no mundo, totalmente envolvida com o pecado, me relacionando com pessoas erradas. Virei amante, né? Saía com vários homens, mas cheguei a sair com homens casados também. E aí eu tinha muita depressão, não conseguia dormir, tomava remédio para dormir, tinha muito medo de tudo, medo da morte. Então a minha vida era um inferno. Quando uma pessoa que ela se afasta, lógico que ela tem vontade de retornar, mas há um conflito, há lutas, né, nos pensamentos. Sim, senhor. E quando você tomou a decisão, não, eu vou para essa coisa do resgate, eu quero me resgatar, quais foram os pensamentos que chegaram até a tua cabeça? O pensamento é que não vale mais a pena, que você já está para trás, todo mundo está lá na frente e você está para trás, sua vida não tem mais jeito, você perdeu tempo demais. Aí vem a vergonha das pessoas que te conheceram na igreja, vergonha dos obreiros, dos pastores, até mesmo de membros que te conheceu na fé e ver você voltando daquele jeito mal, né? Porque a gente sempre volta totalmente destruído. Como aconteceu o seu resgate, você tomando conhecimento da conta do resgate? Uma obreira, ela se empenhou em me resgatar. Ali ela lutou pela minha alma, não cansou de me convidar para a corrente do resgate. E por conta disso, eu tomei a decisão de ir com ela. E eu indo com ela ali, eu tomei a decisão. E como que você está hoje? Hoje eu estou muito bem, estou ótima. Estou leve, depois da reunião, estou muito bem. Ok, Deus te abençoe e continue essa fé, tá ok? Amém. Qual é o seu nome? Kelly Adriane. Ô, Kelly Adriane, o que você era quando você estava na Universal? Eu era membro. Membro. Quanto tempo faz que você está afastada? Fazem 10 anos. 10 anos que está afastada. Isso. E quanto tempo você ficou na igreja? Eu fiquei na igreja 14 anos. 14 anos, muito bem. E eu queria saber de uma coisa. Quando a pessoa se afasta, quais são os pensamentos que vêm na pessoa? Rejeição dos pastores, obreiros, né, que conviviam. Eu tinha medo das pessoas me rejeitarem. Tinha vergonha em si. E esses pensamentos, né, levaram você para qual destino? Vícios e prostituição. Quais eram os seus maiores conflitos? Olha, eu tinha vergonha, né, de voltar, me sentir rejeitada, tanto que, olha, era vergonha mesmo. Vergonha, rejeição. Eu não me sentia bem. Né? Eu não me sentia bem em voltar. Eu achava que eu ia ser rejeitada por todo mundo. E como que foi o resgate? Você tomou o conhecimento da corrente do resgate. Como é que foi? Olha, eu tomei conhecimento da corrente do resgate e é a primeira reunião que eu venho, né? E fazem 1 mês que a minha mãe faleceu e eu tenho paz. Eu tenho paz, eu tenho a certeza que ela está salva. Eu estou em paz. Essa corrente que você participou te deu paz, força, Me levantou deu paz. você? Me levantou, porque eu garanto que se eu tivesse afastada, eu estaria na lama. Eu estaria no lixo se ela tivesse morrido eu afastada. E hoje você está renovada. Renovada. Quer dizer, essa sua primeira reunião... A primeira reunião já me deu força, já me deu levantou. força, já me levantou. Isso mesmo. Deus te abençoe, continue essa fé. Graças a Deus. Quero lembrar as pessoas que vamos estar à disposição delas aqui no Brás, na Avenida Celso Garcia, 499, e reforçando que a partir das 6 horas da tarde, eu e minha esposa vamos estar à disposição para receber estas pessoas, não para julgá-las, não para condená-las, não para criticá-las também, mas com o único propósito de restaurar a fé,
restaurar aquela vida com Deus, restaurar a salvação. E onde você estiver, minha amiga e meu amigo, eu quero que você se esforce para participar nesse sábado, porque com certeza a sua história também ela vai mudar, como você acabou de acompanhar vários depoimentos de pessoas que participaram e receberam essa nova vida. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque, minha amiga, meu amigo ouvinte, veja você que está me ouvindo e que está afastado, qualquer que seja o motivo pelo qual você se afastou, não vale a pena você colocar sua alma em risco, não é? Não vale a pena você perder a salvação por causa desse motivo. Sim ou não? Por maior que seja o motivo, ele não é nada, é insignificante diante da grandeza da sua salvação. Veja que Jesus falou. Ele disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua alma. Quer dizer, nem o mundo inteiro, nem o valor, o montante de ouro, de dinheiro, de tudo que existe nesse mundo, vale a pena a pessoa ter em troca da sua alma. É ou não é, minha amiga? Então, imagine se o mundo inteiro, em todo o seu ouro, toda a sua prata, todas as suas pedras preciosas, toda a sua riqueza, não chega aos pés da salvação da alma, quanto mais um mau sentimento, não é? Quanto mais você ficar aí com raiva disso, com um motivo pequenininho, talvez um motivo egoísta ou de orgulho, não dá para você aceitar isso do ponto de vista da inteligência, da fé inteligente, não é concebível isso, não tem sentido. Então, volte o mais breve possível, volte este sábado, pelo menos. Se você não pode voltar hoje, volte amanhã, mas sábado nós temos o Bispo Antônio que cuida exclusivamente das pessoas que foram ou estão afastadas. Então, nós temos uma reunião toda especial no Brás, sábado, às 8h, só para as pessoas que estão afastadas. Então, essa reunião não é para as pessoas buscarem a cura dos seus vícios, a libertação ou dinheiro, nada disso. Elas vêm para buscar o reencontro com Deus. Elas vêm para voltar para casa, voltar para os braços do Pai. E quando a pessoa dá um passo na direção de Deus, ele vem correndo na sua direção. Essa é a realidade. O pai não podia ir lá buscar o filho onde ele estava perdido com os porcos. Mas quando o filho pensou e falou, poxa, quantos trabalhadores do meu pai comem do bom e do melhor e eu estou aqui comendo com esses porcos. Isso não tem sentido. Quer dizer, ele se revoltou, ele se indignou com a sua situação. O que ele fez? Eu vou voltar. Ainda que meu pai me trate como um dos empregados dele, ainda que as pessoas riem de mim, debochem da minha atitude, não importa, eu vou voltar. E quando ele vinha longe, o pai que o avistou saiu correndo ao seu encontro para abraçá-lo. E é isso que nós cremos que vai acontecer neste sábado.
em todas as igrejas, nas catedrais da Igreja Universal do Reino de Deus, às 8 da noite. E se você quiser chegar mais cedo, falar com o pastor ou o bispo, eles vão estar lá disponíveis desde as 6 horas da noite ou 6 da tarde. Você já poderá ser atendido por um bispo que vai ouvir a sua aflição. Ele vai estar acompanhado da sua esposa para atender você, seja você mulher, seja você homem, não importa, vocês vão estar sempre sendo bem assistidos por pessoas que entendem, compreendem bem a sua situação, tá bom? Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu tenho orado por vocês que estão afastados, eu tenho orado e eu tenho certeza que Deus está trazendo, tocando, e essa vontade de você voltar, esse desejo, eu tenho certeza que é Deus ouvindo as nossas orações. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.